Olá, nesse vídeo a gente vai explorar um transmissor multivariável com interface Profibus PA. Olá, eu sou o Domingos da Exto. Nesse vídeo da nossa série Na Prática, a Teoria Não é Outra, Unboxing, a gente vai estar explorando aqui um transmissor multivariável, um instrumento multivariável que é o VMV10P da Vivace. Esse dispositivo, ele é um transmissor para processos contínuos, muito utilizado em processos contínuos, um instrumento de campo que contém duas variáveis medidas. Ele, ao mesmo tempo, é um medidor de pressão diferencial e também é um medidor de temperatura. Importante lembrar que esse tipo de instrumento é muito utilizado em processos contínuos, como, por exemplo, a indústria de açúcar e álcool, indústria alimentícia, a indústria de petróleo e gás, refinarias e etc., e onde a gente tem uma diversidade de variáveis, mas duas das talvez mais importantes e mais comuns são a pressão e temperatura. Na temperatura, ele vai medir diferentes tecnologias de medida, sejam elas resistivas, como o PT100, sejam elas baseadas em termopar, ou mesmo milivolt. Pressão, ele mede a pressão diferencial através da tecnologia de célula capacitiva, Então, através desse tipo de sensor capacitivo, a gente consegue medir o diferencial de pressão. Um medidor diferencial desse é muito útil, porque eu posso usar ele para medir uma pressão diferencial propriamente dita, eu posso medir a pressão absoluta, uma vez que a outra ponta dele ficando aberta, digamos assim, a gente está medindo em relação ao ambiente, então eu estou medindo uma única pressão. Essa medida de pressão, ela também é utilizada para medida de nível dentro de tanques, Então, pela quantidade de líquido dentro do tanque, eu tenho uma diferença de pressão, então serve também para medir nível. E além disso, através da pressão diferencial em cima de um sistema chamado placa de orifício, a gente consegue fazer medida de vazão. Então, um medidor de pressão diferencial, ele é um grande coringa dentro da indústria de processo e permite medir uma série de coisas. Por último, para completar as tecnologias envolvidas aqui, nós temos uma interface Profibus PA. Então, Profibus PA é um tipo de rede industrial voltada para esse tipo de ambiente de processo. Uma das principais características do Profibus PA é que ele tem uma camada física que é a prova de explosão, Então, tem níveis elétricos e características que permitem utilizar esse dispositivo no ambiente EX, no ambiente à prova de explosão. Portanto, eu posso utilizar em todas essas indústrias que eu citei, que trabalham com combustíveis e etc. Por isso, o Profibus PA é tão utilizado e sistemicamente, em algum momento, esse Profibus PA geralmente costuma virar um Profibus DP e chegar num PLC ou SDCD, e mais recentemente, talvez até a possibilidade de fazer o Profibus PA virar um Profinet, por exemplo. É um instrumento com uma série de tecnologias interessantes, com grande aplicação industrial, e que a gente vai em breve lançar um kit com esse cara daqui. A gente vai fazer um kit de instrumentação e vamos aproveitar esse instrumento que é tão flexível, que é multivariável e já tem a rede incorporada, e lançar um kit de instrumentação voltado para ele. Então aguarde essa novidade em breve. Bom, vamos tirar o equipamento da caixa aqui para a gente ver como é que é. Ele vem numa caixa bem protegida aqui, ela está meio detonada, mas foi a gente que detonou aqui na Exto, ela vem 100%, tá? Dentro aqui a gente tem o instrumento acondicionado, junto com alguns acessórios que já acompanham, Ele vem, por exemplo, uma base para fixação, que eu já vou mostrar como é que pode ser usada. Ele vem também com uma chavinha. Essa chavinha é importante porque ela é magnética e serve para poder fazer a configuração no painel, É possível fazer isso. Eu tenho aqui também um outro acessório de fixação, que vai servir depois para cá. Parafusos. E, finalmente, o instrumento. Nesse caso aqui, a gente já adicionou aqui um sensor de temperatura, PT100. Esse sensor não vem com o equipamento, Ele vem sem isso aqui, mas aqui está o nosso instrumento, Como ele é um sensor de pressão diferencial, o sensor propriamente dito fica nessa parte de baixo, onde a gente tem as tomadas aqui para poder estar aplicando a pressão propriamente dito. Para fixação, a gente tem esse equipamento, pode colocado aqui, E a gente parafusa em diferentes posições. E além disso, essa base aqui, a gente pode usar isso daqui para prender ela em um poste cilíndrico e fazer a fixação do instrumento em campo. Além do instrumento, a gente tem aqui também um conversor USB PA, que é aqui o VCI 10 UP, Ele serve exatamente para conectar um instrumento ou uma rede Profibus PA no computador para a gente poder fazer configurações, mesmo algum diagnóstico da rede. Então ele vem com uma fitinha prendendo aqui, cabeamento um pouquinho longo, De um lado USB, do outro lado nós temos dois jacarés aqui
onde a gente consegue conectar na rede e, por exemplo, para trabalhar com esse instrumento, num primeiro momento eu não preciso nem ter o PLC conectado a ele através da interface Profibus PA. Eu posso usar esse instrumento para fazer configuração, calibração e acessar alguns dados. Então esse nosso instrumento é um VMV10 da Vivace. Ele é um instrumento multivariável com interface Profibus PA, né? Então, características dele aqui, né? A gente pode ver que ele tem aqui a nossa tela. Depois de ligado a gente vai conseguir perceber as medidas, né, ou outras informações que a gente consegue acionar para frente. Isso também é possível abrir. E, uma vez aberto, através aqui desses pontos, né, e da chave magnética que acompanha, é possível setar vários parâmetros aqui na tela desse instrumento. A gente tem também duas tomadas laterais aqui, uma a gente até já conectou um cabinho, né? Também eu tenho aqui a tampa traseira, também posso desatarrachar. Dá para perceber que não é fácil desparafusar isso, né? Ele tem muitas voltas aqui e também a gente tem um O-ring, né? Que é necessário para ter o grau de proteção que esse equipamento tem. Então ele é um equipamento de grau de proteção, se eu não me engano, IP66 ou superior. Então ele pode trabalhar com jato d'água, bastante robusto. Bom, aqui atrás a gente tem os pontos de ligação, né? Então aqui eu estou com um sensor de 3 fios ligados. Como eu falei, poderia ter sensores de 2, 3 e 4 fios. E ele também consegue trabalhar com uma temperatura diferencial. Se eu tiver 2 sensores de 2 fios, ele vai apresentar aqui o diferencial de temperatura. Então essa é a conexão de temperatura. A conexão ou a medida de pressão, ela vem diretamente para dentro do instrumento, né? A gente tem a célula de carga aqui, essa informação vem para dentro. Aqui eu tenho a conexão na minha rede Profibus PA, e aqui eu tenho 2 pontos de comunicação, que seriam meio que um paralelo daquele cara ali, com a finalidade de conexão com o conversor USB para poder fazer configurações locais aqui antes de colocar na rede propriamente dita. Aqui eu tenho as nossas tomadas de pressão mais alta, pressão mais baixa. E a faixa de medida, né, que ele é capaz de fazer é de 147, menos 147 a mais 147 kPa. Então é a faixa que ele consegue trabalhar e internamente a gente consegue ajustar o ponto de 0 span, né, que vão ser os pontos de máximo e mínimo da minha faixa de trabalho, né. Posso fazer uma gravação aqui nessa tag e é isso aqui que a gente vai brincar um pouquinho agora. Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com o instrumento já conectado no computador, tá? Então a gente instalou ele aqui, ligando aqui o conversor USB Profibus PA, que é o VCI10, e com esse cara aqui a gente consegue se comunicar através da interface Profibus PA, que é o que esse instrumento tem, né? Então tem o computador aqui, está rodando um programa chamado Packetware, né? Esse Packetware serve exatamente para a gente configurar dispositivos numa rede Profibus PA fazendo as configurações. Obviamente a gente não vai entrar aqui na parte de configuração do instrumento, né? Basta saber que um instrumento desse tem uma série de funções, tem uma série de parâmetros e a gente não pretende aqui ensinar a configurar o instrumento, tá? Estou só mostrando os recursos principais, como é que a gente conecta isso. Bom, então agora aqui no software, como vocês podem estar vendo na tela, a gente está aí trabalhando com o Packetware, que é uma ferramenta para configuração, para manutenção, né, para supervisão de dispositivos com interface Profibus PA. Para instalar esse instrumento aqui, a gente vem aqui no canto, onde a gente vai ter uma estrutura em árvore, né? Primeiro aqui eu tenho o PC host, que é esse computador. Eu vou adicionar aqui um instrumento, que na verdade é a nossa interface Profibus PA, que é o VCI10. Ok, adicionei. E depois, dentro do VCI10, botão direito, eu vou adicionar novamente o instrumento, agora sim, o instrumento em questão, que é o VMV10, né? Ok, beleza. Antes de conectar, eu só tenho que fazer uma alteração aqui. Eu vou vir aqui no meu VCI10. Vou ver aqui para setar os endereços, né? Então eu acho aqui o VMV10. E vou mudar esse endereço para 126, porque ele foi previamente já configurado com esse endereço. Clico aqui em Change. Ok, sucesso. Configure Close, beleza. Então agora eu vou estabelecer a comunicação aqui com inicialmente o VCI10 e depois agora com o nosso instrumento aqui VMV10. Quando eu dou um double clique agora,
eu estou acessando as informações que estão dentro do instrumento. Então, essas informações, né, na verdade ele entende essas informações porque ele tem um arquivo DTM, né, que é tipo o GSD que tinha lá para o Profibus DP, aqui tem o DTM, que é um arquivo que, uma vez instalado nesse software, me traz algumas informações básicas do instrumento e outras informações ele está lendo diretamente do instrumento. Por exemplo, eu tenho aqui versão de firmware, eu tenho versão de hardware, né? Eu tenho até o serial number dele está aqui, né? Eu tenho uma série de informações que são lidas do instrumento. Além disso, eu consigo ver aqui uma série de funções, né? Ele é um dispositivo, uma série de configurações e funções em blocos que a gente consegue configurar. Novamente, a gente não vai fazer isso agora, mas é importante entender que essa é a grande vantagem do instrumento, que tem uma rede, né? Através dessa rede eu tenho uma grande liberdade de configurar uma série de funções avançadas que esse cara tem, que de outra maneira eu teria que fazer isso na próprio display dele com uma chavinha e 2 botões, né? Seria extremamente trabalhoso e eventualmente inviável devido à posição desse instrumento no processo industrial. Além disso, eu consigo observar variáveis em tempo real, né? Então eu consigo aqui, a minha variável I1 é a pressão, né? Então no momento aqui, ó, eu tenho alguma coisa ali de 16.000 milímetros de H2O, né? Dá para ver na tela, espero que dê para ver na tela. Ela fica intercalando aqui entre a informação de temperatura e a informação de pressão, né? E aqui na nossa tela a gente consegue ver aqui a informação de pressão. Eu vou bombear, subir essa pressão aqui, ó, já dá para ver na tela que a pressão aumentou. E um pouquinho depois ele atualiza, então eu já estou lá para mais ou menos 4.800 milímetros de H2O, né? Conforme eu for usando essa pera aqui, que só serve para simular a pressão, eu consigo ver essa variação. Da mesma maneira eu tenho aqui o I2, que é a entrada 2, que é a minha entrada de temperatura, que no nosso caso aqui está ligado a um PT100. Ela está marcando aqui 27,4 graus mais ou menos, eu vou segurar na mão aqui, devo estar um pouco mais quente que 27 graus, e a gente já consegue observar na tela a variação da temperatura, lá 29, quase 30, e com um delay um pouco maior, no software também a gente consegue ver essa variação da temperatura. Então eu também consigo verificar a situação atual desse equipamento durante a sua operação. Nós temos também menus de diagnóstico, né? Através dos quais aqui a gente consegue verificar a questão de variáveis, de ganho, offset, né? Vários parâmetros que a gente consegue configurar através do software. Bom, então, na minha opinião, na minha avaliação, eu vou pontuar aqui alguns prós e contras do equipamento que a gente acabou de avaliar. Como contra, não são exatamente contras, mas eu vou colocar assim e ao mesmo tempo rebatê-los, né? Primeiro que por ser um instrumento multivariável, ele é mais complexo, né? Ele tem que trabalhar com 2 variáveis, não é só 2 variáveis, né? Ele tem 2 configurações, como se fosse configuração de 2 instrumentos ao mesmo tempo, né? Além da grande flexibilidade de cada uma dessas variáveis, seja de temperatura, seja de pressão. Isso não é, na verdade, um contra, porque, na verdade, eu estou usando um equipamento mais completo, mais sofisticado, então, obviamente, ele é mais complexo, né? Então, esse é um ponto negativo que não é negativo. Outro ponto negativo que não é negativo é que ele tem interface Profibus PA e não tem uma opção, por exemplo, 4A20. Na verdade, nem teria como, né? Por ser um instrumento multivariável, como é que a gente poderia trabalhar com 2 informações no mesmo barramento 4A20 mA? Não daria, teria que ser 2 instrumentos 4A20. Então isso é mais um contra que não é contra, porque na verdade, na medida com que eu evoluo para equipamentos mais complexos, mais elaborados, com toda essa riqueza de detalhe que a gente consegue observar, faz cada vez menos sentido trabalhar somente com instrumentação 4A20, né? O ideal seria realmente já pensar, seguindo uma tendência para todas as outras áreas da automação, de integrar com redes industriais, né? E aí a gente vai ter o HART, que é uma rede bastante básica, né? Mas já é algum nível de rede, principalmente para configuração e manutenção. E depois a gente vai encontrar Fieldbus Foundation e Profibus PA, né? Com certeza o Profibus PA tem sido bem utilizado, principalmente talvez em novos projetos para esse tipo de coisa. E aí a gente tem realmente uma variedade, uma flexibilidade enorme desse instrumento através da rede. Bom, como prós, né? Como pontos positivos, eu cito primeiro o fato de ser um multi-instrumento. Então ele trabalha com 2 variáveis, variável de pressão diferencial. Como a gente viu, a pressão diferencial me permite medir não só pressão, mas também vazão e inclusive também nível, né? Então eu consigo medir essas variáveis e muitas vezes essas variáveis no processo estão associadas com a variável de temperatura. Então em vez de levar 2 cabeamentos, instalar 2 instrumentos, eu levo um único dispositivo e localmente ali eu tenho as 2 variáveis. Então um ponto muito prático em termos
de instalação, em termos de configuração do sistema, já que essas variáveis geralmente trabalham juntas. Pelo mesmo motivo, tem um outro ponto positivo que é o custo, né? Então, ao usar um instrumento multivariável como esse, que tem pressão e temperatura, eu estou substituindo um medidor de temperatura e um medidor de pressão. Na prática, o custo sai um pouco mais alto do que o próprio instrumento de pressão, né? Então, isso permite também uma economia bastante grande, e eu estou falando só de instrumento, né? Se a gente pensar no cabeamento, na instalação de dois equipamentos separados, né? Ao usar um equipamento multivariável, isso é uma grande vantagem. Para a gente aqui, didaticamente, também é bem legal, né? Esse cara ainda vai virar um kit, e virando um kit aqui, vai ser um kit de instrumentação que eu já tenho duas variáveis para trabalhar em cima de um único instrumento, que também torna ele mais acessível. Bom, e o terceiro ponto que a gente não poderia deixar de citar aqui, né? Não é exatamente do instrumento, mas esse conversorzinho USB-PA, é uma ferramenta bastante prática para a gente fazer configuração, diagnóstico dos equipamentos sem ter que mexer na programação do PLC, né? Obviamente, para operar, né, esse cara é um instrumento ligado a um controlador, seja um PLC, seja um SDCD, e obviamente esse controlador deve ter alguma interface Profibus DP com Coupler PA ou algo assim, para que a gente possa fazer a leitura desse instrumento dentro da aplicação de controle. Mas em termos de configuração e diagnóstico, usar um conversor USB PA nos permite uma flexibilidade e uma velocidade bastante grande para poder resolver problemas de campo. E aí, o que você achou desse dispositivo? Se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se você acha que ele pode ser útil e interessante para outras pessoas, não se esqueça de encaminhar esse vídeo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para poder estar sempre recebendo as novidades que a gente está falando aqui. E também, não se esqueça de comentar esse vídeo aí, se você concorda ou discorda dos prós e contras que eu apresentei, se você enxerga outras aplicações que a gente não comentou aqui, se você já trabalhou com um equipamento assim ou algo similar, comente aí com a gente e também comente outros dispositivos, outras tecnologias que você gostaria de ver aqui no nosso unboxing da série Na Prática, a Teoria Não é Outra. Até a próxima!